O ano era 2055, e uma empresa oferecia safari para algumas pessoas usando viagens no tempo. Isso queria dizer que diversos clientes podiam viajar até a era dos dinossauros, para caçar animais que já estavam extintos. Para não alterar a linha do tempo, a empresa exigia que os clientes andassem numa trilha artificial, para eles não pisarem em nada. Eles só podiam abater dinossauros específicos que em breve iriam morrer naturalmente, e ninguém podia pegar nada do passado e levar para o futuro. Os clientes que estavam indo com eles eram um homem aparentemente de meia-idade que estava indo com sua filha, e os dois estavam sendo conduzidos pelo Dr. Travis e alguns funcionários que ele havia escolhido. Quem viajava era obrigado a usar os trajes especiais da empresa para a caçada. Estes trajes monitoravam os sinais vitais da pessoa e tinham câmeras para deixar registrado toda a movimentação para não terem nenhum problema no futuro. Travis pede para todos esperar e não fazerem nada. Ele informa que suas armas só estariam prontas para atirar quando ele autorizasse. Naquela hora se aproximava algo enorme, pois eles escutam um rugido poderoso e o chão começa a tremer com as pisadas do animal. A fera corre em direção ao grupo, derrubando árvores pelo caminho. Os viajantes estavam apavorados e queriam atirar, mas Travis manda esperar até o dinossauro se aproximar mais. Quando ele chega muito perto do grupo, Travis autoriza e o grupo atira, e a fera é rapidamente abatida, caindo em seguida no pântano. Quando eles voltam para o futuro, a gravação dessa pequena aventura é exibida numa festa que havia sido organizada pela empresa, e o responsável pelo evento era o CEO da empresa, Charles. Mas Travis não aparece na festa e fica trancado no laboratório, melhorando a inteligência artificial da máquina chamada Tammy, responsável pelas viagens no tempo. Ele estava acompanhado do agente Clay, que era um funcionário da empresa e trabalhava no Departamento de Regulação Temporal, uma agência do governo que era responsável em cuidar da segurança e da fiscalização das viagens no tempo. Charles acaba aparecendo e levando Travis para a festa, e lá ele, através de suas histórias que havia feito no tempo, podia impressionar os ricos e fazer com que mais clientes pudessem viajar. Em seguida, os convidados ganham lembrancinhas da viagem, que continham um traje e um disco que estava registrado a gravação da viagem que eles fizeram. Mas nesse momento, doutora Sônia invade a festa. A mulher fica borrifando nos convidados vinho tinto e falando que era sangue. Rapidamente os seguranças vêm para tirar a intrusa de lá enquanto ela gritava alto para alertar sobre os perigos da viagem no tempo, e como a empresa estava destruindo o futuro. Travis vai atrás dela e descobre que foi ela quem inventou a tecnologia de viagem no tempo, mas Charles havia roubado a sua patente e elaborado um contrato de financiamento todo irregular. Sônia explica de diversas formas para ele, de como as viagens no tempo podiam trazer consequências terríveis no futuro, depois fala que não entendia por que Travis estava permitindo que elas continuassem. Então, para explicar mais detalhadamente com provas científicas a respeito do assunto, ela o leva para seu laboratório que ficava no zoológico. Enquanto mostrava a ele um holograma de leão, ela explica que estava trabalhando para Charles estudando o DNA de diversos animais extintos. Como eles não podiam pegar as amostras quando estavam viajando no tempo, Travis faz uma leitura remota do DNA dos animais, coletando essas informações por partes. Fazendo dessa forma, eles logo iriam ter as informações necessárias para reconstruir toda a estrutura de DNA para trazer de volta alguns animais que haviam sido extintos. Como era permitido caçar somente os animais que iriam morrer de morte natural, Travis fala que eles não estavam alterando a linha do tempo, mas a doutora não concordava com sua teoria, e continuava insistindo que isso iria trazer confusão e podia colocar o futuro em risco. Enquanto isso, no laboratório da empresa, um funcionário despreocupado com a vida deixa cair alguns cartuchos de nitrogênio líquido congelado no chão, que eram usados para carregar as armas usadas durante as caçadas. Ele não observa que o recipiente havia se quebrado, e logo em seguida o coloca na máquina de suprimentos sem perceber que estava com vazamento de nitrogênio na arma de Travis. No dia seguinte, Christian e Ted se inscrevem para uma caçada e Charles leva eles para o laboratório. Travis explica a tecnologia e surpreende Charles ao dizer que tudo foi desenvolvido por Sônia. Em seguida, os clientes aprendem a usar as armas que tinham nitrogênio líquido congelado para que se dissolvam depois. A regra para a viagem era que ninguém podia deixar nada no passado, e nenhum objeto podia ser levado para o futuro. Eles também precisavam andar pela trilha, e não podiam se desviar, muito menos mudar o ambiente em sua volta. Após receber as instruções, nos clientes são aplicadas injeções especiais, e uma vez equipados, entram na máquina ligada e eles ficam parados para que o feixe de partículas não erre nenhuma célula. As luzes começam a girar em volta de todos e em questão de segundos eles já completam a viagem no tempo. Enquanto estão andando pelo caminho artificial temporal, Ted se assusta com algo que estava escondido nos arbustos e tenta disparar um tiro, mas a arma ainda não estava funcionando. O animal era apenas uma borboleta que estava pousada naquele lugar. Os outros do grupo acabam se irritando com ele, lembrando que as armas estão desligadas para evitar qualquer incidente. Quando todos chegam no lugar indicado, um dinossauro aparece muito rápido,
Mas a arma de Travis não estava funcionando, e sem ela as outras armas não podiam funcionar. Marcus pega a arma de Travis e começa a consertar, mas precisava ganhar tempo. Travis acende a lanterna para chamar a atenção do dinossauro e sai correndo pelo caminho, fazendo o bicho ir atrás dele. Os clientes saem correndo enquanto o dinossauro tenta pegar Travis, que consegue escapar por um triz. Em seguida Jenny chama a atenção do monstro, e ele quase janta ela, mas Travis usa a lanterna para afastar o bicho para longe. Nesse momento Marcus termina de consertar a arma e a lança para Travis, que quase deixa a lanterna cair e usa a arma para matar o dinossauro acertando bem na cabeça. A lanterna rola pelo caminho e quase cai fora da trilha, mas Jenny consegue segurar a tempo. Depois todo mundo se reúne e confirma que nenhum protocolo foi quebrado, então acabam indo embora, mas ninguém percebe uma pegada que um dos viajantes havia deixado fora da trilha. Por causa do que havia acontecido, os clientes estavam revoltados e ameaçam processar Charles, que consegue deixá-los mais calmos depois de prometer uma boa bonificação. Depois de passarem por esse procedimento complicado, Ted e Christian conseguiram ficar felizes por todos terem saído desta situação realmente perigosa, o que faz com que eles sejam mais legais do que os clientes que viajaram anteriormente. Depois, para relaxar, eles aceitam uma bebida. Do lado de fora, uma estranha onda de vento passa pela cidade, interrompendo a energia por um tempo. Depois do trabalho, Travis vai para casa e percebe que estava mais quente do que o normal. Já na manhã seguinte a temperatura está ainda mais alta e as notícias falam de toneladas de peixes mortos nas praias. Os cientistas descobriram que a contagem de raios ultravioletas também estava acima do normal, e Travis percebe que a planta dele que estava em casa floresceu de repente. Quando estava indo para o laboratório, Travis se depara com uma multidão em volta de uma parede, que estava imóvel olhando para uma planta que apareceu do nada naquele lugar. Momentos depois, Travis e sua equipe estão levando novos clientes para uma nova viagem no passado, e para surpresa deles, o dinossauro ainda estava morto exatamente onde deixaram. De repente, um vulcão que estava próximo entra em erupção, e todo mundo começa a correr de volta para o portal. Travis e Jenny pulam antes que a cinza os atinja. De volta ao presente, eles comentam sobre o que aconteceu e fazem algumas suposições. E uma delas era que Tammy havia errado o ponto de entrada por 5 minutos, mas ela garante que mandou o grupo para as coordenadas certas. Clay anuncia que as operações vão ser suspensas até uma investigação mais a fundo, ignorando as tentativas de Charles de manipular a situação. Clay fala que iria fazer um relatório informando o ocorrido ao governo, e em seguida Tammy é desligada e o laboratório inteiro é tomado por agentes. Travis acaba concordando de que eles cometeram um erro na primeira viagem que realizaram, mas Charles não leva isso muito a sério. Eles vão de táxi, mas a viagem termina quando aparece um buraco no meio da rua. Mesmo o motorista se esforçando para desviar, ele acaba batendo nas mesas de uma cafeteria. A sorte do motorista é que ninguém havia se machucado com o acidente. Naquela hora Travis estava tranquilo, então ele se aproxima do buraco e descobre que foi causado por algumas plantas gigantes que haviam crescido no local. Logo em seguida Travis chega no prédio de Sonia, onde avista uma porta coberta de plantas. De frente ao apartamento da mulher, ele observa diversos moradores do prédio reclamando porque as plantas estavam invadindo as casas deles. Isso deixa ela muito irritada, e a mulher ameaça com uma arma para eles saírem. Travis tenta deixar a mulher mais calma, mas é ignorado. Quando ele sai, percebe que o serviço de entrega de materiais de jardinagem havia deixado uma encomenda, então ele pega o pedido da mulher e se passa pelo entregador para conseguir entrar no apartamento dela. O lugar estava lotado de plantas, e elas não pareciam estranhas. Sonia finalmente reconhece quem ele era e fala que estava esperando por ele, então ela o leva para o andar de cima e pede para ele olhar pela janela. Travis fica apavorado ao ver uma onda gigantesca que estava se aproximando rapidamente aonde ele estava, fazendo ele ser teletransportado para o andar abaixo. Em seguida os dois escutam gritos, e ao abrir a porta, observam um vizinho todo coberto de insetos que foi devorado na frente deles. Travis e Sonia correm para dentro do apartamento, mas também encontram insetos lá. Eles começam a subir no corpo de Sonia e ela tenta se livrar deles. Travis joga um saco de fertilizante no chão para a mulher ficar em cima dele. Em seguida, ele quebra um cano e começa a jogar água no chão para abrir um caminho para passar pelos insetos. Quando a água se mistura com o hidrogênio, acaba gerando uma faísca. Percebendo isso, rapidamente os dois pulam da janela e logo em seguida uma enorme explosão ocorre dentro do apartamento. Travis e Sonia só conseguem sair vivos porque conseguiram cair bem em cima de uma árvore gigante que havia crescido no lugar. Quando eles olham em sua volta, percebem que a cidade inteira havia sido destruída. A mulher fala que as mudanças que eles fizeram no passado estavam mudando o futuro aos poucos, e naquele momento elas estavam acontecendo devagar. Primeiro as mudanças estavam acontecendo naquela cidade, mas logo iria alcançar o resto do planeta. As primeiras a serem afetadas seria a natureza, logo em seguida os animais, e por fim seriam os homens.
Em seguida Travis e Sonya vão até a empresa com o plano de voltar no tempo e desfazer o erro. No começo Clay não queria permitir, mas Charles acaba convence ele, lembrando que se eles não resolverem o problema, os dois vão acabar sendo responsabilizados. Tammy é ativada de novo e Sonya se esforça para minimizar qualquer chance de erro antes de Travis partir sozinho na viagem. Quando ele ultrapassa o portal, percebe que não é levado para o lugar da primeira viagem, mas sim para um deserto onde um grupo de cavaleiros americanos quase passam por cima dele. Rapidamente ele se abaixa para não ser atingido. Quando tudo parece ter se acalmado, ele percebe que os cavaleiros estavam fugindo de uma onda temporal que estava se aproximando. Para fugir dela ele atravessa o portal sem pensar duas vezes, e tenta avisar a equipe para fechar a passagem. Infelizmente ele não consegue, e a onda acaba atingindo o laboratório e jogando todo mundo para trás e destruindo a maioria dos equipamentos, além de deixar o laboratório sem energia. Felizmente ninguém se machuca e eles tinham um gerador de emergência. Agora eles conseguem ver que as plantas tomaram conta de todo o laboratório, e após uma rápida olhada para fora, dava para perceber que uma grande mudança temporal havia acontecido à cidade. Sonya percebe que a máquina dela não conseguia pular uma onda temporal, por isso Travis não conseguiu voltar para o período Jurássico. A onda estava criando uma série de círculos em volta de cada realidade, e por sorte eles estavam fora deste ciclo. Enquanto Sonya tenta fazer uma modificação em Tammy, a equipe assistia a gravação da primeira caçada diversas vezes e de ângulos diferentes, para tentar descobrir aonde estava a falha. Horas mais tarde, Marcus finalmente encontra o erro, e eles voltaram pesando 1,3 gramas a mais. Isso significa que alguém havia retornado trazendo algo do passado junto com ele. Isso não fazia sentido, porque a máquina possuía um biofiltro para detectar algum corpo estranho que não fosse dos viajantes. Charles confirma que também havia feito um check-up manual para saber se estava tudo ok. A equipe faz uma varredura em todo o equipamento, mas não encontra nada de errado. Em seguida eles decidem olhar se o objeto podia estar escondido nas bagagens dos viajantes que pagaram pela viagem. Depois de muito trabalho, Sonya finalmente encontra uma possível solução. Ela queria enviar Travis para um ano antes da primeira viagem, quando as ondas ainda não tinham sido criadas. Dessa forma ele poderia chegar no momento exato sem nenhum problema. Só que esse salto iria consumir quase toda a energia de seu equipamento, e ele teria apenas 20 segundos para reparar os danos se não ficaria preso no passado. A equipe começa a se preparar para procurar os viajantes. Sonya lembra que as plantas e animais evoluíram de maneiras diferentes ao longo de milhões de anos, então eles deveriam tomar cuidado com os animais pré-históricos que também haviam evoluídos. Imediatamente começam a caminhar no meio da noite e atravessam um parque, quando de repente ouvem um barulho. Um tiro rápido é disparado por um deles, mas era só uma criatura parecida com um camaleão que sai correndo na hora. Nesse instante eles escutam um rugido bem alto, mas continuam avançando. Mais à frente no parque, encontram teias de aranha enormes e pegadas estranhas no chão. Enquanto seguem caminhando, ouvem outro rugido, e de repente uma videira se enrola em Marcus, cravando vários espinhos antes de soltá-lo. Eles ouvem a criatura se aproximando, então a equipe rapidamente remove os espinhos e ajuda Marcus a andar para fugir. Marcus não estava sentindo suas pernas e percebeu que os espinhos injetaram alguma substância desconhecida nele. Em seguida uma videira também agarra a arma de Lucas, mas ele puxa e consegue recuperar. De repente eles são atacados por um babuíno reptiliano que pula em cima de Lucas e o arrasta. Travis corre atrás e começa a atirar na criatura, mas as balas só a deixam mais nervosa. O babuíno pula para atacar de novo. Travis atira e finalmente consegue matar o bicho. Infelizmente o rugido havia chamado a atenção do restante do grupo. Então Travis e Lucas voltam correndo pro grupo. Eles começam a correr atirando nas criaturas que estavam chegando muito perto, mas infelizmente elas eram muitas. Marcus não estava conseguindo fugir e pede para deixarem ele para trás, para ele poder servir de distração. Depois que a equipe consegue escapar, Marcus continua atirando para manter os babuínos focados nele. Ele estava tendo muitas alucinações por causa do veneno dos espinhos que foram injetados nele, e no fim ele morre com um sorriso no rosto enquanto os babuínos devoram ele. Em seguida o grupo consegue chegar no prédio de Ted, onde eles veem um pai com seu filho saindo de lá correndo para procurar alimento. Eles estavam com muita fome, mas logo são encontrados e atacados pelos babuínos. Travis corre para dentro e acaba matando o primeiro babuíno com um tiro em seu ponto fraco. Ele tenta atirar no segundo também, mas o bicho se afasta e desaparece na escuridão. Depois o grupo avança no prédio e começa a fazer as buscas, vendo plantas e refugiados em cada canto. Eles encontram Ted brigando com o vizinho, por causa de uma fogueira que ele acendeu no quarto, e em seguida ele informa que na viagem ele não saiu do caminho. Para confirmar eles pegam seu traje no armário e examinam cada centímetro, mas não encontram nada. Isso significava que agora eles tinham que ir atrás do outro viajante. Ted explica que a esposa de Christian havia se separado dele,
então ele passou a morar no escritório bem no centro da cidade. A equipe decide roubar um carro do estacionamento do prédio, porque era perigoso ir andando até lá. Nessa hora um pássaro alado dá um rasante perto do carro, mas eles conseguem deixar ela para trás e chegam ao lugar onde Christian estava. Sonia e Travis sobem para procurar ele enquanto Lucas e Jenny ficam no carro para vigiá-lo. Enquanto os dois subiam as escadas, percebem que tinham muitas videiras venenosas por todo lado. E também havia muitos corpos espalhados pelo prédio, e parecia que o veneno liberado pelas plantas havia deixado todo mundo maluco e eles morreram infectados. Naquela hora um senhor tenta atirar neles, mas a arma estava sem bala e ele acaba fugindo. Travis então atira numa porta para encontrar Christian, que logo começa a disparar. Travis e Sonia se escondem até Christian parar de atirar. Quando os dois se aproximam, percebem que ele também estava infectado. Quando perguntam sobre o traje, Christian parece que também estava sob o efeito das plantas, e sai correndo pelo apartamento atirando e matando um vizinho no corredor. Travis cautelosamente se posiciona até conseguir encurralar Christian, que entra em pânico e decide tirar a sua vida. Depois eles vasculham o apartamento e finalmente descobrem a causa de tudo. Christian havia trazido uma borboleta do passado porque acabou pisando nela acidentalmente quando andava durante o trajeto. Travis e Sonia correm de volta para o estacionamento, onde Jenny e Lucas estão atirando para afastar uns pássaros voadores enormes. Quando a equipe sai com o carro, os animais começam a seguir eles e até quebram o vidro traseiro. Jenny e Lucas aproveitam um buraco para disparar e atiram pelo teto também. Algumas criaturas caem, mas uma ainda consegue abrir um buraco no teto e consegue capturar Lucas. O grupo começa a desanimar, mas nesse momento uma onda temporal atinge a área e joga o carro direto na porta da empresa. Felizmente ninguém se machuca e o trio vai até o laboratório, que estava todo coberto de plantas e sem energia. O chão estava alagado e Charles estava morto na água. Sonia não consegue trabalhar sem energia, mas pega o disco rígido de Tammy e avisa que ainda possuía um portal no antigo laboratório dela na universidade. Travis procura o traje dele nos armários e encontra Clay apavorado e se escondendo de alguns babuínos que estavam dormindo no teto. No começo Clay não queria ir com eles, mas depois que eles saem, ele muda de ideia e tenta segui-los. Infelizmente os babuínos acordam e cercam ele na hora. Enquanto isso, os três entram na estação de metrô e começam a andar pelos trilhos alagados, sem perceber a criatura que estava seguindo eles. Momentos depois, eles encontram um trem descarrilado e decidem entrar para atravessar, mas a porta está trancada. Antes que consigam voltar, o teto desaba e destrói o outro vagão, prendendo o trio dentro do trem. Os níveis de água em volta do trem continuam subindo, e uma criatura aquática quebra uma janela e pega Jenny, levando-a embora. Em seguida a água começa a inundar o vagão, e Sonia e Travis respiram fundo para mergulhar. Travis atira numa janela e a criatura entra. Sonia então nada para fora pela janela enquanto Travis atira, mas a arma dele fica sem munição. Desesperado ele pega uma faca e começa a apunhalar o olho da criatura. Quando ele tenta nadar para fora, o monstro o agarra pelas pernas pronto para finalizá-lo. Felizmente o teto desaba e os destroços esmagam o monstro. Travis fica desacordado, mas é resgatado por Sonia que o leva à superfície para que ele consiga respirar. Quando a criatura aparece mais uma vez eles se assustam, mas a sorte era que somente o corpo estava flutuando. Eles nadam para fora da estação e finalmente chegam à universidade. Chegando no local, encontram um jardim cheio de babuínos. A dupla corre para dentro e tranca todas as portas, fazendo com que os babuínos comecem a escalar o prédio para entrar pelas janelas. Dentro do laboratório, eles colocam a inteligência artificial para funcionar usando um gerador de emergência, enquanto os babuínos tentavam derrubar a porta. Rapidamente, Travis pula na máquina do tempo e Sonia manda ele de volta exatamente na hora em que a última onda atinge a cidade, transformando ela em uma criatura estranha. A manobra de arremesso dá certo e Travis é rapidamente levado do futuro para o passado, fazendo ele escapar das ondas passadas. Ele chega bem na hora em que a equipe estava sendo atacada pelo dinossauro e chama a atenção de Jenny para avisar que o biofiltro estava desligado e que ninguém devia tocar na gravação além dele. Em seguida, Travis corre e desliza pelo caminho para puxar Christian de volta bem antes dele pisar na borboleta. Christian fica assustado e grita quando observa Travis desaparecer, e isso aconteceu porque a linha do tempo havia voltado ao normal. Em seguida, Jenny pede para Clay ligar o biofiltro e fica olhando a borboleta sair voando. Quando eles voltam para o presente, Jenny entrega a gravação para Travis e conta o que aconteceu. Confuso, Travis sai do trabalho mostrando que a cidade estava normal, como sempre. Quando ele chega na casa da Sonia e entrega o disco para ela finalmente conseguir acabar com a empresa com provas concretas. E assim termina O Som do Trovão, filme de ficção científica e ação de 2005. Este é o Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, aproveite também e deixe o seu like.
Espero você no próximo vídeo. Até mais.